Uma jovem de 18 anos saiu de carro para outra cidade e desapareceu sem deixar rastros. Uma semana depois, seu corpo foi encontrado em um rio. A polícia não tinha nenhum suspeito e o carro dela não pôde ser encontrado por anos. Somente 14 anos depois, os familiares da jovem descobriram a terrível verdade. Lisa Kimmel nasceu em 18 de julho de 1969, na pequena cidade americana de Covington, estado do Tennessee. Logo depois, seus pais tiveram mais 2 filhas e em 1972 a família se mudou para uma cidade chamada Billings. Desde cedo, a menina se destacava pela independência e determinação. Ela ajudava os pais a cuidar das irmãs mais novas e também trabalhava em um restaurante local. Graças a isso, ela conseguiu juntar dinheiro para comprar um Honda CRX novo antes mesmo de terminar a escola. A jovem também comprou placas para o carro com a inscrição Little Miss. Era assim que os pais e as irmãs costumavam chamá-la. E essas placas terão um papel importante em toda a história. Depois de terminar a escola em 1987, Lisa decidiu continuar trabalhando no restaurante, apesar das objeções dos pais, que queriam que a filha fosse para a faculdade. No entanto, a jovem planejava continuar construindo sua carreira na área que havia escolhido. No final, eles concordaram que Lisa trabalharia por 1 ano, e depois disso consideraria a possibilidade de ir para a faculdade. A jovem trabalhava em um grande restaurante da rede Arby's, junto com sua mãe, que era gerente regional lá. E logo após terminar a escola, Lisa recebeu uma oferta para assumir um cargo de liderança, mas já em outra cidade. Ela teria que se mudar para um subúrbio de Denver, a cerca de 900 quilômetros de casa, e administrar um restaurante lá. Para uma jovem de 18 anos que acabara de terminar a escola, isso era um grande desafio. No entanto, Lisa aceitou sem a menor dúvida. Além disso, sua mãe viajava frequentemente a Denver a trabalho, e elas se viam praticamente toda semana. Às vezes, a jovem mesma ia de carro visitar a família em Billings. O restaurante onde Lisa trabalhava ficava em uma cidade chamada Aurora. Ela rapidamente se adaptou ao novo lugar, alugou um apartamento e, no geral, estava encantada com a nova vida. Ela fez novos amigos e, após alguns meses, começou a namorar um rapaz chamado Ed. Ele costumava ir a Aurora com frequência, mas morava a 800 quilômetros de lá. Na sexta-feira, 25 de março de 1988, Lisa se preparava animada para o fim de semana, para o qual tinha grandes planos. Ela planejava ir para Billings e levar o namorado junto, para finalmente apresentá-lo à sua família. Ele morava na cidade de Cody, Wyoming, que ficava ao longo do trajeto dela. Lisa planejava buscá-lo e, a partir dali, seguir viagem com ele. Ela saiu de Aurora por volta das 4 horas da tarde. Ela teria que dirigir cerca de 7 horas até a casa do namorado. Depois de percorrer cerca de 400 quilômetros, Lisa chegou à cidade de Douglas, no estado de Wyoming. Ao que tudo indica, a garota estava com muita pressa, pois às 9 da noite um policial parou seu carro por excesso de velocidade. De acordo com o radar dele, Lisa estava dirigindo a cerca de 140 quilômetros por hora. Ele lhe aplicou uma multa de $120, que, segundo a lei estadual, precisava ser paga ao policial no local. Lisa não tinha essa quantia com ela, e o policial sugeriu que a garota sacasse o dinheiro no caixa eletrônico mais próximo, à beira da estrada. Eles chegaram até lá, mas o terminal não aceitava os cartões do banco da Lisa. Pelas regras, o policial deveria deter o infrator que não conseguisse pagar a multa. No entanto, o homem concordou em liberar Lisa com a condição de que ela enviasse um cheque para a delegacia local. A garota entrou em seu carro e seguiu viagem. De Douglas até a casa do namorado dela eram cerca de 4 horas de viagem. No entanto, naquela noite, ele não chegou a vê-la. E já perto do amanhecer, Ed acabou adormecendo. Quando ele acordou por volta das 7 da manhã, Lisa ainda não tinha chegado. Naquela época, ainda não existiam telefones celulares, então ele não tinha nenhuma maneira de entrar em contato com ela. Em vez disso, o rapaz começou a ligar para as delegacias de polícia de 2 estados. Ele forneceu os dados sobre Lisa e seu carro, perguntando se havia ocorrido algum incidente. A polícia recebeu essa informação, mas não abriu um caso de pessoa desaparecida.
O motivo era o fato de Lisa ter 18 anos e ter passado muito pouco tempo desde o seu desaparecimento. O rapaz esperou mais algumas horas e então começou a ligar para amigos em comum. Nenhum deles sabia para onde ela tinha desaparecido. Ele também ligou para o chefe da Lisa e depois tentou entrar em contato com os pais dela. No entanto, eles não estavam em casa. Eles só voltaram algumas horas depois e o telefone deles não parava de tocar. Várias pessoas tentaram entrar em contato com eles para saber se tinham notícias da filha. A princípio, os pais pensaram que Lisa apenas havia se atrasado e ainda estava a caminho. Ela já havia feito esse trajeto várias vezes e era difícil imaginar que algo pudesse ter acontecido com ela. Mas o tempo passava e ela continuava desaparecida. Nesse momento, os pais ligaram para Ed e o chamaram para ir até a casa deles. O primeiro encontro, que Lisa havia planejado por tanto tempo, aconteceu sem ela e em circunstâncias tão preocupantes. 2 dias se passaram. A jovem continuava sem dar notícias e a polícia se recusava a iniciar as buscas por ela. Pela lei, era necessário esperar 72 horas antes de registrar um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento de uma pessoa. Os pais decidiram não ficar de braços cruzados e começaram a procurar por conta própria. O pai de Lisa contratou um piloto de avião leve para sobrevoar a estrada por onde a filha deveria ter passado. Ele esperava que isso ajudasse a encontrar o carro dela, mas as buscas não tiveram sucesso. O pai também percorreu parte desse trajeto com seu próprio carro, mas não conseguiu encontrar nenhum vestígio de Lisa. A família não parou por aí. Os pais da jovem entraram em contato com um detetive particular conhecido que já havia trabalhado na polícia. Graças aos seus contatos, ele conseguiu convencer a delegacia local a aceitar o boletim de desaparecimento antes do prazo estabelecido. Infelizmente, eles não conseguiram encontrar nenhuma pista séria. A polícia rapidamente determinou que sua viatura havia parado Lisa na noite do desaparecimento, mas seu destino posterior permanecia desconhecido. Só uma coisa estava clara: a jovem desapareceu junto com o carro em algum lugar entre Douglas e a cidade de Cody. Os policiais vasculharam a área ao longo desse trajeto. No entanto, havia um problema significativo aqui. Estamos falando de centenas de quilômetros de campos, florestas e montanhas. Para cobrir toda essa área, seriam necessários meses de trabalho e milhares de pessoas. Por esse motivo, as buscas em terra praticamente não avançavam. 8 dias se passaram. Na manhã de 2 de abril, um homem ligou para a polícia. Ele contou que estava pescando em um rio perto da cidade de Casper, Wyoming. Em determinado momento, ele notou um corpo humano na água, deitado de bruços. Pouco antes disso, o pescador tinha ouvido no rádio que a polícia procurava uma jovem desaparecida. Por isso, ele imediatamente pensou que era ela. Os detetives que chegaram ao local retiraram o corpo da água e confirmaram que a vítima era realmente Lisa. Os peritos médicos examinaram o corpo e chegaram a descobertas horríveis. Eles determinaram que a jovem morreu cerca de 6 dias após o seu desaparecimento. Ou seja, Lisa morreu apenas 2 dias antes de ser encontrada, e os detetives precisavam entender onde ela esteve durante todo esse tempo. No entanto, inicialmente, a polícia acreditava que a morte havia ocorrido cerca de 5 horas após o desaparecimento, o que mais tarde causou confusão. Os médicos também constataram que, em vida, a jovem foi vítima de violência e em seu corpo foram encontradas várias feridas de faca e hematomas. Ao que tudo indica, ela foi jogada na água da ponte enquanto estava inconsciente. Mais tarde, a polícia confirmou essa versão ao encontrar sangue na ponte. Por fim, os peritos médicos extraíram do corpo da jovem material biológico, que se revelou ser uma amostra de sêmen masculino e, ao que tudo indica, pertencia ao assassino. Esse material foi enviado para o laboratório. No entanto, naquela época, as ferramentas para análise de DNA eram bastante limitadas. O laboratório local simplesmente não tinha os recursos necessários para extrair o perfil do criminoso. Os detetives concluíram que o assassino, muito provavelmente, era um morador local que vivia nas proximidades do rio. Isso era evidenciado pelo fato de que a ponte de onde a jovem foi jogada ficava em uma área remota e isolada. Ela não era usada há muito tempo, e para chegar até lá, era preciso sair da estrada principal para uma estrada de terra e então percorrer uma certa distância. Com base nisso, os policiais supuseram que apenas alguém que conhecesse bem a região poderia escolher essa ponte para jogar o corpo na água. Os detetives concentraram-se na busca pelo carro de Lisa.
Eles presumiram que o assassino o havia levado para algum lugar e que nele poderiam haver pistas adicionais. No entanto, o carro parecia ter desaparecido da face da terra e não conseguiram encontrá-lo. Os investigadores compartilhavam ativamente informações sobre o caso com o público, na esperança de que alguém tivesse informações úteis. O caso também foi amplamente divulgado na televisão, e de fato muitas pessoas entraram em contato com eles. Mas foi aí que algo estranho começou a acontecer. Ao todo, a polícia recebeu mais de uma centena de ligações. As pessoas diziam ter visto o Honda CRX com a placa Little Miss, assim como a própria Lisa. Só que esses relatos vinham de diferentes estados e até mesmo do Canadá. Alguns desses relatos pareceram mais convincentes para a polícia. 5 testemunhas diferentes afirmaram ter visto aquele mesmo carro com a placa Little Miss, dirigido por uma jovem muito parecida com Lisa. Só que isso aconteceu alguns dias após o desaparecimento dela, nos dias 26 e 27. É difícil imaginar que, por algum motivo, a garota tenha permanecido na região de Casper por vários dias e não tenha achado necessário ligar para seus familiares. Além disso, na segunda-feira, ela precisava ir trabalhar e ela nunca faltaria ao trabalho. Uma testemunha afirmou que havia um homem no carro com Lisa, mas a polícia não conseguiu confirmar essa informação. Com base em todos os relatos, os detetives elaboraram 7 retratos falados dos supostos homens que foram vistos ao lado de Lisa. Mas nada disso ajudou a investigação. Essas descrições eram muito diferentes entre si para que se pudesse destacar alguma. Os policiais duvidavam das palavras de todas essas testemunhas. Eles consideravam a possibilidade de que o assassino pudesse estar dirigindo o carro de Lisa. No entanto, não havia nenhuma explicação lógica para o fato de que ela mesma pudesse estar dirigindo por aquela região durante todo o fim de semana sem ligar para os pais de qualquer telefone público próximo. Ao que tudo indica, alguma das testemunhas realmente viu o assassino transferindo o carro da Lisa para escondê-lo. Os demais depoimentos são ou equivocados ou abertamente falsos. Mais tarde, os policiais constataram que naquela região havia vários carros registrados de modelos semelhantes, e as testemunhas poderiam muito bem ter visto algum deles. Durante a investigação, os detetives identificaram vários suspeitos, mas todos eles acabaram não tendo relação com o caso. 6 meses depois, a polícia recebeu uma nova pista. Alguém colou um envelope com um bilhete no túmulo de Lisa. Nela, em nome de um certo homem, estava escrito que ele sentia falta de Lisa e chamava sua morte de uma perda dolorosa. A carta estava assinada com o nome Stringfellow Hawk, personagem de uma série de TV popular na época. À primeira vista, parecia que não havia nada suspeito nesse bilhete. No entanto, todos os parentes e conhecidos de Lisa negaram qualquer relação com essa carta. Em vista disso, os detetives supuseram que ela poderia ter sido deixada pelo assassino. Em março de 89, exatamente um ano após o desaparecimento de Lisa, o caso foi apresentado em um programa de televisão popular dedicado a crimes não solucionados. Considerando que era assistido por milhões de telespectadores em todo o país, a polícia recebeu inúmeras ligações com pistas. Para verificar todas elas, os detetives locais precisavam de meses e de reforço no efetivo. Os pais de Lisa achavam que o departamento de polícia local não estava conseguindo lidar com a quantidade de pistas e informações recebidas após a exibição do programa. Por esse motivo, eles queriam que o FBI assumisse a investigação do assassinato da filha. No entanto, o xerife Ron Ketchum reagiu de forma extremamente negativa a essa ideia e disse que não pretendia entregar o caso. Apesar disso, um ano depois, os pais de Lisa conseguiram que investigadores federais participassem do caso, contando com o apoio de autoridades superiores. Eles se juntaram à investigação e queriam trabalhar em conjunto com o xerife. No entanto, ele não mantinha contato e nem sequer atendia às ligações deles. Graças à participação do FBI, os detetives agora podiam analisar a amostra de DNA do corpo da vítima em um laboratório federal. Ela foi comparada com a amostra do namorado de Lisa, e elas não coincidiram. Ele já não era considerado suspeito antes, mas os investigadores decidiram ter certeza absoluta. Em seguida, eles decidiram investigar o policial que parou Lisa pouco antes do desaparecimento. Ele tinha uma gravação da conversa com a garota, na qual era possível ouvir ele se despedindo dela.
No entanto, os detetives consideraram a possibilidade de que ele pudesse ter seguido Lisa e atacado-a depois. O policial prontamente concordou em fornecer sua amostra de DNA, e ela não coincidiu com a do assassino. A próxima pista inesperada surgiu depois que um programa sobre o assassinato de Lisa foi ao ar em uma rádio local. Um testemunha procurou a polícia e afirmou ter visto o xerife Ron Ketchum parar a garota na estrada no dia do desaparecimento dela. Havia aqui alguns pontos realmente suspeitos. O próprio xerife nunca mencionou que havia parado Lisa naquela noite. Além disso, ele se manifestou ativamente contra a participação do FBI no caso. E por fim, exatamente 2 anos após o assassinato de Lisa, o homem deixou a polícia e tentou tirar a própria vida. Conseguiram reanimá-lo e naquele momento ele estava passando por um tratamento psicológico. Os investigadores o procuraram com perguntas, mas Ron declarou sua inocência e se recusou a fornecer uma amostra de DNA. Tudo isso parecia suspeito e os investigadores começaram a considerá-lo seriamente como suspeito. No entanto, alguns meses depois, quando já estavam prestes a solicitar uma ordem judicial para coletar a amostra de DNA, o homem acabou fornecendo-a voluntariamente. E ela não coincidiu com a amostra do assassino. Não está totalmente claro por que o xerife se comportava de maneira tão estranha se ele não tinha nenhuma relação com o assassinato de Lisa. Seus colegas observavam que ele sempre foi uma pessoa difícil e reservada, que havia passado pelo Vietnã. Por isso, ele já se comportava assim antes mesmo do desaparecimento da jovem. Com isso, a polícia ficou sem pistas sérias para seguir. Em 1992, eles publicaram mais informações sobre o caso na esperança de encontrar novas testemunhas. De acordo com a principal versão da investigação, pode ter havido mais de um criminoso. Muito provavelmente, Lisa foi sequestrada e morta por uma pessoa, mas alguém o ajudou a se livrar do carro. Os investigadores também acreditavam que a jovem foi sequestrada durante uma parada no posto de gasolina ou em algum outro lugar. Eles descartaram a possibilidade de Lisa ter dado carona a alguém, pois ela era muito cautelosa. Pouco antes desses acontecimentos, o carro de Lisa quebrou na estrada e outro motorista parou para ajudá-la. A jovem não saiu do carro e apenas abaixou um pouco o vidro para conversar com ele, pois entendia o risco potencial. A polícia não conseguiu obter nenhuma nova pista. O caso ficou parado por mais 10 anos. Somente em julho de 2002 eles tiveram o tão esperado avanço. O Departamento de Polícia Local reabriu a investigação e, como primeira medida, inseriu a amostra de DNA do assassino no banco de dados do FBI. No final dos anos 80, esse banco de dados ainda não existia. E levou muitos anos até que ele começasse a ser amplamente utilizado em todo o país. Quando finalmente adicionaram a amostra do corpo de Lisa, os investigadores imediatamente encontraram uma correspondência. A amostra pertencia a um homem de 59 anos chamado Dale Wayne Eaton, que na época estava na prisão. Em 1997, ele foi preso por um ataque armado contra uma família. Um jovem casal com seu filho estava viajando por uma área deserta no estado de Wyoming quando o carro deles quebrou. Dale passou por ali e parou para ajudar. Ele examinou o carro e disse que não seria possível consertá-lo ali mesmo, então ofereceu carona à família até a oficina mais próxima, que supostamente pertencia ao irmão dele. Eles concordaram e entraram na van dele. Depois de alguns quilômetros, Dale disse que estava cansado e precisava dormir. Ele pediu para a mulher assumir o volante e foi para a parte de trás da van. Quando o veículo começou a andar, ele pegou um rifle e ordenou que a mulher entrasse em uma estrada de terra. No entanto, a mulher virou o volante com tanta força que Dale perdeu o equilíbrio e deixou a arma cair. Eles saíram do carro e o criminoso sacou uma faca. No entanto, nesse momento, o pai da família pegou o rifle e acertou Dale com a coronha. Depois, a família entrou na van dele e foi até a delegacia de polícia mais próxima. Os detetives foram até o local, encontraram Dale nas proximidades e o prenderam. Durante o processo judicial, foram encontrados vários distúrbios mentais nele. Por isso, em vez de prisão, ele foi encaminhado para uma instituição de reabilitação fechada. Segundo o plano das autoridades, ele deveria passar lá alguns anos, durante os quais receberia ajuda para reorganizar sua vida, aprender alguma profissão e assim por diante. No entanto, ele fugiu de lá após alguns meses, pelo que foi preso e enviado para a prisão por 5 anos. O principal aqui é que, antes de ser preso, foi coletada uma amostra de DNA de Dale, que foi inserida no banco de dados do FBI.
Foi justamente graças a isso que os investigadores do caso de Lisa finalmente conseguiram uma correspondência. Na época do assassinato de Lisa, ele tinha 43 anos e morava perto daquela região. Ao analisar a biografia de Dale, as autoridades descobriram uma longa lista de infrações cometidas por ele. Seu primeiro crime sério foi cometido aos 16 anos de idade. Dale vendeu algumas melancias para uma mulher e se ofereceu para ajudá-la a levá-las até em casa. Quando entraram no local, a mulher examinou as melancias e percebeu que estavam podres. Ela se recusou a pagar por elas e, após uma breve discussão, Dale a golpeou com uma facada e depois fugiu. O rapaz foi preso no dia seguinte. O tribunal o encaminhou para tratamento compulsório. Ele foi diagnosticado com uma série de transtornos mentais de gravidade moderada. Após o tratamento, ele trocava constantemente de emprego, pois não conseguia se firmar em nenhuma vaga. Algum tempo depois, ele se casou. O casal teve 3 filhos. O casamento não era feliz. Os cônjuges brigavam constantemente e, após 15 anos, se divorciaram. Em 1996, ele se mudou para uma cidade chamada Moneta, localizada a apenas 1 hora de carro de Casper. Lá, seus parentes tinham alguns prédios inacabados e no terreno havia um ônibus transformado em moradia. Foi exatamente lá que Dale foi morar. Nesse ônibus não havia nenhuma condição de vida, exceto por uma pequena cama. De vez em quando, ele ia até os vizinhos para tomar banho. Como resultado, a investigação tinha diante de si um reincidente contumaz, cujo DNA foi encontrado no corpo de Lisa. No entanto, eles queriam obter mais provas antes de apresentar acusações contra ele. Os policiais foram até o terreno onde ele morava antes de ser preso. A uma pequena distância moravam alguns vizinhos, e um deles contou aos detetives uma história interessante. Segundo ele, mais ou menos na mesma época em que Lisa desapareceu, Dale cavou um enorme buraco em seu terreno. Ele disse que pretendia instalar uma fossa séptica, mas isso nunca aconteceu. Os investigadores escavaram o terreno e encontraram exatamente o que já suspeitavam. Lá estava o carro de Lisa com a placa Pequena Miss. Com tudo isso em mãos, a polícia começou a reunir todos os dados necessários para montar um caso infalível contra Dale. Eles tinham tempo de sobra para isso. Enquanto estava na prisão, o homem matou seu companheiro de cela, então ele não sairia tão cedo. Em abril de 2003, ele finalmente foi acusado do assassinato de Lisa Kimmel. O homem se recusou a admitir sua culpa, então o caso foi levado a julgamento. Devido à burocracia habitual do sistema judiciário americano, o processo só começou 1 ano depois. A promotoria chamou outro companheiro de cela de Dale para depor. Segundo ele, o homem confessou o assassinato de Lisa e contou todos os detalhes. A jovem supostamente o viu à beira da estrada, parou e concordou em lhe dar uma carona. Em determinado momento, Dale começou a assediá-la, mas ela reagiu. Então, ele sacou uma arma e ordenou que ela dirigisse até a casa dele, onde a manteve por vários dias antes de matá-la. No entanto, ninguém acreditou nessa versão. Os pais de Lisa disseram que ela jamais pararia à noite, no meio do nada, para dar carona a um estranho. Ou Dale mentiu para seu companheiro de cela, ou ele mesmo inventou essa história. Como foi descoberto mais tarde, ofereceram a ele uma redução de pena em troca do depoimento. Então ele claramente tinha um motivo para mentir. Segundo a versão da investigação, tudo aconteceu de outra forma. Muito provavelmente, Lisa parou em um posto de gasolina, e foi lá que Dale a atacou. Eles até nomearam um posto de gasolina específico, localizado entre Casper e a casa de Dale. Lisa teria que passar por ele no caminho para casa. O próprio Dale costumava ir lá com frequência para usar o banheiro público e a pia, já que não havia água em seu terreno. Muito provavelmente, ele entrou no carro dela e, usando uma arma, a obrigou a ir para algum lugar isolado, depois a levou para o seu terreno e a manteve presa no ônibus. Alguns dias depois, ele decidiu se livrar dela, levou-a até aquela ponte, desferiu vários golpes de faca e a jogou na água. Os peritos também compararam a caligrafia do bilhete deixado no túmulo de Lisa com a caligrafia de Dale. Eles constataram uma grande semelhança, porém, no âmbito judicial, isso era difícil de ser considerado uma prova. Apesar disso, os vestígios de DNA no corpo e no carro encontrados no terreno de Dale foram mais do que suficientes para declará-lo culpado. Até mesmo os advogados entendiam isso e tentavam mais evitar a sentença de morte do que conseguir a absolvição total de seu cliente.
Eles apontavam a existência de distúrbios mentais, pelos quais ele não poderia ser totalmente responsável por suas ações. Mas tudo foi em vão. O tribunal do júri considerou Dale culpado, resultando em sua condenação à pena de morte. Depois disso, os pais de Lisa moveram uma ação civil contra ele, que foi acolhida pelo tribunal. A propriedade de Dale, juntamente com as construções que havia nela, foi confiscada e tudo foi transferido para os pais da jovem. Eles, junto com o corpo de bombeiros, queimaram todas essas construções até o chão no dia do aniversário de Lisa. Desde a sentença, os advogados de Dale apresentaram repetidas apelações para anular a pena de morte, mas todas foram rejeitadas. No entanto, em 2010, o tribunal finalmente aceitou uma apelação e marcou uma nova audiência. A apelação foi aceita com base no fato de que, ao proferir a sentença, o tribunal não levou em consideração a infância difícil do réu, seus distúrbios mentais e seu atraso no desenvolvimento. Além disso, os advogados se apegaram ao depoimento do companheiro de cela de Dale. Os jurados não foram informados de que, em troca, o homem havia recebido a promessa de redução de pena, então seu testemunho poderia muito bem ter sido inventado. Apesar de tudo isso, não se fala em anulação total da sentença. Dale continua preso e, atualmente, já tem 77 anos. Portanto, a pena de morte dificilmente será executada. Em toda essa história, ainda há um ponto que vale a pena mencionar. Na região onde Dale morava, foram registrados vários assassinatos e desaparecimentos estranhos de jovens mulheres que até hoje não foram solucionados. A polícia não tem nenhuma prova em mãos, mas admite a possibilidade de que o assassino possa ter sido o próprio Dale. Toda a sua biografia indica que ele claramente tem tendência a crimes em série, então Lisa Kimmel pode não ter sido sua única vítima. Compartilhe sua opinião sobre essa história nos comentários e não se esqueça de deixar um like se você gostou deste vídeo. Você também pode apoiar o canal financeiramente pelo link na descrição. Como vocês sabem, o YouTube desativou a monetização e agora o canal só pode existir com o apoio de vocês.